Paz, irmãos, vamos começar hoje mais um estudo sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia, né? Nós hoje vamos meditar e estudar sobre o batismo. O que é, como funciona, qual é o significado. O batismo, ele já existe, né, em diversas culturas. É uma cerimônia de iniciação, a pessoa vem para aquela comunidade, para aquele grupo, inicialmente. Então, é uma cerimônia de iniciação, né? Sempre em todos os povos tem, quando a menina chega a uma certa idade, quando existe uma cerimônia que começa uma vida nova, uma vida adulta, não é isso? Tanto o menino quanto a menina. Vários povos existia esse batismo. Entre os judeus, inicialmente, era a cerimônia de purificação. Eles vinham de viagem, andando por terrenos cheios de poeira, chegavam empoeirados, com a roupa suja, em Jerusalém, e para entrar no templo, não queriam entrar daquele jeito, né, todo sujo. Então eles passavam pelos tanques, né, os tanques de Betesda e outros que tinham lá, para fazer purificação. Eles colocar uma roupa limpa, tomar um bom banho, limpar-se diversas vezes, né? Os sacerdotes no templo se lavavam 7 vezes, tomavam 7 banhos para fazer qualquer atividade no templo. Então, o rito de purificação existe. E de iniciação também, até existiam banhos de iniciação. Você veja, por exemplo, o soldado romano, ele para entrar numa legião, eles passavam por uma cerimônia. Eles pegavam um touro, amarravam aquele animal no lugar alto, cortava a jugular daquele animal e com o sangue daquele animal eles banhavam os novos soldados. Eles faziam um banho de sangue, um compromisso de sangue com os colegas, né? Então era uma cerimônia muito impactante, não é verdade? Mas a gente aceita batismos também de sangue. Veja o caso de Dimas, né? Lá na cruz, aquele que Jesus falou, aquele ladrão que se arrependeu, e Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque ele se arrependeu. Ele viu que ele estava errado, que ele viveu uma vida errada, né? Quando veio João Batista, ele não fazia banho só de purificação externo, físico, mas ele queria uma nova vida, e a pessoa se abandonasse, largasse aquela vida de pecado, tanto que ele confessava publicamente para todos o que ele tinha feito e pedia arrependimento e o perdão. Já pensou fazer isso hoje? Você ir lá, subir lá no púlpito e contar todos os seus pecados? Não é fácil. E Dimas se arrependeu e foi salvo. E não precisou passar por águas. Não foi o batismo de águas que salvou, mas sim o batismo do arrependimento, que ele se arrependeu, que é a essência do batismo de João Batista. João Batista anunciava, arrependei-vos, que é chegado até vós o reino de Deus. Então, para chegar no reino de Deus, tem que passar pelo arrependimento. É isso que João Batista falava. Vocês querem entrar no reino de Deus? Se arrependam dos seus pecados. Confessem e se arrependam. Não é verdade? Mas nós temos uma vantagem. Nós nos confessamos diretamente a Deus. Mas tem que ser de coração. Você pode fazer isso publicamente, mas não está arrependido. Mas diante de Deus só tem uma forma. Ou você está arrependido, ou você não está arrependido. Não adianta encenar. Tem que ser verdadeiro. Então, você se arrepende e passa pelas águas. Aí as águas é a cerimônia que mostra que você se arrependeu, né? É através do arrependimento que você entra no reino de Deus, né? Jesus diz lá em João 3,3. É necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como que a gente entra? Pode ver? Através do arrependimento.
vendo que você está tendo uma vida errada, que te afasta da presença de Deus. Aí quando você vê que aquilo te afastou da comunhão com Deus, aí você se arrepende e aí você pode ver o reino de Deus, né? Então, o segundo momento, quando você passa pelas águas, João 3,5 diz: se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é do Espírito? É nossa comunhão com Deus. Se você não tiver comunhão com Deus, você não nasce. Não pode entrar no reino. Você pode ver, só com arrependimento. Mas o batismo, aquela cerimônia, ela te possibilita viver o reino de Deus, né? Quais os efeitos? Quais as vantagens de você se batizar? Não é necessário, eu conheço Jesus, eu tenho uma vida cristã, eu vou nos cultos, eu sou um dizimista, ou outras coisas, né, que eu cumpro dentro dos costumes daquela igreja. E para que eu preciso me batizar? Porque o batismo ele tem efeitos, né? É pelo arrependimento que você é salvo. Se você não se arrepender, esquece salvação. Por que Satanás está condenado? Porque ele não se arrepende. Não se conserta mais. Ele chegou a tal ponto de se afastar de Deus que para ele não existe mais arrependimento. O que acontece quando você entra nas águas? Simbolicamente, você enterra a velha criatura e sai em uma nova criatura. Então você abandona, você fala, aquela pessoa que eu era, aquele cara que pecava, aquele cara que tinha uma vida afastada de Deus, eu quero sepultar essa pessoa aqui e quero nascer de novo, né? Quero viver no Espírito de Deus. Então você é salvo, porque sem arrependimento não é salvação, né? Pela graça de Deus, não pelo fato de você fazer a cerimônia, não é isso? Você põe a velha criatura e nasce uma nova criatura, o segundo efeito. Terceiro, você nasce de novo. Você estava morto espiritualmente, agora você tem vida. Você tem vida, né? E outra, a quarta, você começa a andar uma vida nova, a ter novidade, uma vida de novidades, de surpresas agradáveis, de coisas boas. Passa a ter uma vida nova. Nós precisamos ter essa vida nova. Quais os efeitos disso? Nós temos nosso perdão, nosso pecado perdoado pelo sangue de Jesus. Nós aceitamos Jesus, não é isso? Quando você se arrepende, você aceita Jesus na sua vida para ter uma nova vida, guiada pelo Espírito Santo, guiada pelo exemplo de Jesus. Então, aí você recebe, quando você aceita Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados e é libertado da morte. A morte qual? A morte espiritual, a morte eterna. Você vai ter vida eterna. Olha que promessa maravilhosa. Vida eterna. Há várias maneiras de batizar, né? As básicas mesmo são o batismo por imersão e o batismo por aspersão. São válidos? São. Você está num lugar, quer se batizar, e é um lugar que não tem água. Água muito pouca, tem lá 15 litros de água por dia para a sua sobrevivência. Não dá para fazer um batismo. Então, pode ser feito por aspersão. Simbologicamente, você é coberto, é lavado, é limpo. Não é isso? É que nem quando não tem chuveiro, não tem banheira. Como é que você toma banho? De canequinha. Não é isso? Então, é símbolo, você toma aquele banho de canequinha. É por aspersão. É válido? Seria melhor que todos fizessem por imersão. Mas, se foi necessário fazer por aspersão, amém. É válido. O que importa é que você se arrependeu e aceitou Jesus na sua vida. E batismo de crianças, é válido? Olha, eu vou te dar historicamente o que é.
batismo de infantil, no começo da igreja era comum, porque quando um pai e uma mãe aceitavam Jesus e eram batizados, toda a família tinha que seguir aquilo. Não tinha opção como hoje, que os filhos fazem o que quer, não. Naquele tempo, ou fazia, não tinha, né, opção. Não tinha segunda opção, era a única. A opção é seguir a família. Mas como se faz? A cerimônia não é válida. Nós cristãos não aceitamos, tanto o cristão evangélico como até o cristão católico, ele não pode ser batizado de batismo em nome de Jesus. Sim, mas eu te batismo em nome de Jesus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque ele tem que receber a Trindade na vida dele. A palavra, que é Jesus, o Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo, e o poder de Deus em nossas vidas, que é o Pai. Aí você está absolutamente imerso, mergulhado, imergido, batizado, né? Qual é outros efeitos? O efeito que você tem início na vida cristã, na sua comunidade e na vida espiritual com os santos, com Deus, não é verdade? Uma vida eclesial, uma vida com a sua igreja. Isso é muito importante. Embora seja só uma iniciação da vida comunitária, mas é, na verdade, a iniciação de uma vida espiritual. Como que a gente tem esse início de vida espiritual? Pelo batismo? Sim, pelo batismo, que é o símbolo, mas pelo arrependimento, que é a essência. Porque não adianta tomar banho sem arrependimento, né? Agora, a coisa mais importante que faz falta hoje, que não se faz hoje, o que é? É necessário o discipulado. A pessoa precisa ter outra pessoa que se encarregue dele e cuide para que ele aprenda as disciplinas, os dogmas, né, os costumes daquela igreja, para que ele tenha uma vida cristã plena. Então, é necessário que alguém ensine o que é ser cristão, corrija quando está errado, o aconselhe quando ele está enganado, que o ensine naquilo que ele não conhece, que seja um exemplo na vida dele. O discipulado não é só uma atividade acadêmica, você vai na escola e aprende as coisas. Não, o discipulado é exemplo. O discipulador tem que ter uma vida exemplar. Não é a teoria, não é verdade? Ele precisa mostrar. Mesmo igrejas que eu vejo que não têm esse costume de discipular, de ensinar, de dar o curso de batismo, existem pessoas que são exemplos. E que ele, dentro daquela comunidade, ele é um exemplo de vida cristã. Então, aquela pessoa, ela vai ser o exemplo para você. Aquela vida correta, aquela vida de santidade, aquela vida que tem frutos, né? Porque é pelo fruto que a gente sabe se a pessoa é cristã ou não. Né? Tem igreja que fala, olha, só é batizado se for batizado na nossa igreja. Aí nós aceitamos outro que vem de outra igreja para congregar conosco. Ah, se foi batizado lá? Fui. Bom, então você é cristão. Mas, e a vida dele? Tem frutos? Fruto de vida cristã? É um cristão? Tem uma vida exemplar de honestidade, de sinceridade, de amizade, de amor, de serviço? Não, e o cara é todo bagunçado, deve para todo mundo, mentiroso. Bom, me desculpa, meu irmão, mas aquele batismo lá não serviu de nada. Foi uma cerimônia assim, festiva, todo mundo cantou, teve até talvez um churrasquinho depois. Mas, desculpa, ele foi no entusiasmo. Quem quer batizar, vem aqui, todo mundo correu lá. Todo mundo, né? Será que foi batismo? A gente conhece pelo fruto. Se a pessoa tem frutos, ele é cristão. Se ele não tem frutos, ele não é cristão. Então, cada pastor analise sua ovelha, se ele tem uma vida cristã realmente, se ele está vivendo uma vida cristã. Se ele veio da outra igreja e tem frutos na vida dele. Aí talvez ele precise de discipulado e até de um batismo novo.
porque o que ele teve foi um banho. Amém? Então você que já foi batizado, pense nisso. Se realmente você se tornou cristão pelo fato de tomar um banho. Se a tua vida foi transformada, se você está transformando a sua vida, está andando em novidade, se você abandonou os velhos hábitos, os pecados que você tinha, você se aproximou de Deus. Se você não é batizado ainda, medite. Abrace essa vida nova. Aceite o Senhor Jesus como teu Salvador. E tenha uma vida cheia de frutos. De amor, de alegria, de paz. Não é verdade? E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.